O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, versículo 1. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Assim fizeram. Eles apanharam tamanha quantidade de peixes que elas se rompiam. Então fizeram sinal para os companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara dele e de seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, talvez pudéssemos dizer daquela herança dos santos que a primeira leitura da missa de hoje nos dizia, já que estamos celebrando a festa de Santa Madre Teresa. Qual é a luz? Aliás, qual é a herança dos santos? São Paulo dizia, esta luz admirável, bendita, que é Deus mesmo, que é Jesus. Quem encontrou Jesus, encontrou a herança dos santos. E esta é uma herança dada por Deus aos seus filhos e filhas. Não somente para um grupinho de escolhidos, porque às vezes quando a gente fala, não é, de um santo, de uma santa, a gente diz, como eles viveram bem, como eles são bonitos, mas a gente acha aquilo tão distante da vida da gente, não é verdade? Não é? Parece que a gente nunca seria capaz de viver aquilo que eles viveram. A gente olha para a vida de Madre Teresa, por exemplo, e a gente pensa, Senhor, como eu sou, não é? Um grãozinho de areia, como eu sou uma gotinha, né? Insignificante, diante de uma grandeza de santidade como essa. Uma mulher que não teve medo de ir diante, né, dos grandes deste mundo, quem não se lembra, né, dela naquela assembleia da ONU, né, dizendo, né, que o mundo devia cuidar dos pobres, que o mundo devia se abrir à natureza, que as pessoas deviam conhecer Deus. E daquele mesmo jeitinho que a gente sempre viu Madre Teresa, com seu hábitozinho simples, com seu jeitinho humilde, curvadinha, não é? Com sua estatura corporal bem frágil, mas que trazia uma mensagem no coração cheia de vigor e de ânimo. Então a gente olha para isso e a gente diz, quem sou eu aqui no meu mundinho, né? Na minha casa, no meu convívio com as pessoas? Não, não.
Esta é uma herança que Deus deu aos seus filhos e filhas. Por isso, aquilo que Deus fez na vida dos santos, Ele também pode e quer fazer nas nossas vidas. O que é que então nós aprendemos com a vida dos santos? Que basta a gente confiar e se entregar nas mãos de Deus. Quem faz os santos? São eles mesmos. Ah, eu vou ser santo, então eu faço isso, faço aquilo e pronto, eu viro santo. Não. Santidade é um dom de Deus. Só Deus é santo, disse Jesus certa vez no Evangelho. Então, se a gente se entrega e confia em Deus, Deus vai nos moldando. Vai fazendo da gente um padre santo, vai fazendo da gente um marido santo, uma esposa santa, um pai santo, uma mãe santa, um jovem santo. E por isso é uma herança acessível a todos, não só a alguns. Basta que a gente confie e que a gente se entregue, como os santos se entregaram. Primeira coisa, então, a respeito desta herança que a primeira leitura da missa de hoje nos falava. É uma herança dos santos. E dos santos, não de um grupinho, não é? Que talvez a gente imagine distante de nós, mas daqueles que a palavra de Deus chama santos. Somos todos nós, santificados pela graça de Deus, santificados em Cristo Jesus. A segunda coisa, talvez, poderíamos tirar também do Salmo de hoje. Deus fez conhecer o seu poder salvador a todos. Através de homens e mulheres, Deus levou a salvação ao coração do mundo. E por isso hoje, se nós queremos que o mundo seja tocado por este anúncio salvador, nós também precisamos anunciar a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Às vezes somos tímidos, às vezes somos meio travados. Temos que anunciar com a nossa vida, temos que falar de Deus, falar de Jesus, levar a salvação a muitos, porque o mundo está numa escuridão tremenda. O mundo está necessitado de Deus. E não adianta simplesmente a gente dizer que horror, este mundo que nós estamos vivendo. Aprendemos com os santos, aprendemos com Madre Teresa. Anunciar com a vida que Deus salva. Aos pequenos, aos fracos, aos necessitados, ao mundo inteiro. Todos nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Não nos calemos. Deus quer nos usar como instrumentos do seu amor. E por fim, o evangelho de hoje dizia que Jesus chamou Pedro e aqueles homens para serem pescadores de homens. Isso é uma tarefa da igreja. A igreja que somos todos nós. Lançar as redes e não imaginar que se uma vez não deu certo, que a gente deve desistir. Pedro e os seus companheiros tinham trabalhado a noite inteira para pescar. Eles eram pescadores. Será que eles não sabiam o que estavam fazendo? Sabiam. Não é? Mas, no entanto, naquela noite, não tinham pescado nada. Mas Jesus disse para eles, lancem novamente as redes. E agora em águas mais profundas. Por isso, é uma palavra de Deus para mim e para você. Não desistir. Às vezes a gente também se cansa na caminhada da vida. É difícil, é duro. Às vezes investimos tanto e não temos o retorno. Essa é uma palavra que você tem que levar consigo. Não desista jamais. Talvez o Senhor te leve um pouquinho mais adiante, para águas mais profundas, para você continuar lançando as suas redes. Não desanime. Às vezes até quem é muito expert, muito experiente em algum assunto, também não consegue resultados imediatos, ou na hora que quer. Às vezes precisamos dizer como Pedro, Senhor, confiando na tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. Confie na palavra de Deus. Se você confiar, as redes virão cheias, como aquelas do Evangelho. Porque Deus é abundância de graça, abundância de vida, abundância de amor. Não desistamos da fé em Deus, porque isso nos fará sempre experimentar as maravilhas de Deus. Como aqueles homens que estavam talvez tão frustrados, tão cansados, experimentaram a
aquele sinal divino que os fez recobrar o vigor, largar tudo para seguir o Mestre. Que nós também possamos testemunhar esses milagres na nossa vida. Amém? Amém. Nós estamos em setembro, que é chamado o mês de campanha, não é? Contra o suicídio, de alerta, de atenção para esse tema, que às vezes tem assolado a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, não é? Talvez seja algo que também a gente pode aplicar com o Evangelho de hoje. Sobretudo nós que somos cristãos. Se vemos alguém deprimido, se vemos alguém perdendo o sentido da vida, abraçar esse irmão como se aquela vida dependesse desse abraço e cuidar. Nunca pensar que isso é vagabundagem, que isso é frescura, porque às vezes é uma coisa muito séria. E o mundo de hoje leva muita gente a pensar em desistir da vida. E, sobretudo, jovens. Eu já disse para vocês que eu fiquei muito assustado quando eu vim aqui para São Lourenço. Comecei a conhecer um pouquinho as realidades aqui. Logo, fiquei sabendo da quantidade de jovens que nós temos, não só aqui na nossa cidade de São Lourenço, mas nas cidades todas aqui, desse eixo, né, de Embu até Registro, de jovens deprimidos, jovens que se mutilam, jovens que pensam em suicídio e às vezes até se suicidam. Então, nós temos um anúncio para preencher esse vazio que às vezes está no coração de muitos. O anúncio de Cristo. Cristo que é vida, Cristo que vence o pecado, a morte, Cristo que dá força para a gente espantar esses pensamentos e esses sentimentos que às vezes nos destroem e destroem tantos irmãos e irmãs. Então, não tenhamos medo de levar essa alegria do Evangelho ao coração de muita gente que está precisando. Rezemos com a intercessão de Madre Teresa, peçamos a ela que nos ensine a amar a Deus como ela amou, peçamos a Deus que ela nos ensine a abraçar os irmãos como ela abraçou, sim, principalmente os mais simples, os mais necessitados. Amém. Amém. Feche os seus olhos um instante e vamos rezar a palavra de Deus. Nesta festa que estamos celebrando, somos convidados a abrir o coração e experimentar a grandeza do amor que renova as nossas vidas. Que os santos viveram e testemunharam. Hoje, pedimos esta graça pela intercessão de Madre Teresa, padroeira desta nossa comunidade. Que ela nos ensine a amar e servir, como ela amou e serviu. Obrigado, Senhor, pela palavra que acabamos de ouvir, palavra de vida para os nossos corações. Quantas vezes estamos desanimados, cansados, frustrados, como aqueles do Evangelho que tinham lançado as suas redes por toda a noite, sem nada pescar. Muitas vezes também estamos frustrados na família, no trabalho e até na vida da fé, porque parece que lançamos as redes e elas continuam voltando vazias. Hoje, Senhor, queremos entender a força dessa palavra que São Pedro entendeu naquela hora. Lançar as redes, ouvindo a Tua voz, em águas profundas e cada vez mais confiantes de que Tu nos dará o sinal, Tu nos dará a resposta. Aqui viemos para buscar esta resposta para nós, para nossas famílias, para nossa comunidade. Que na força da Tua palavra, Senhor, possamos sempre lançar as redes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos todos de pé.